trabalhava no centro cirúrgico, eu sou instrumentadora cirúrgica, mas como instrumentadora cirúrgica a gente passava por todas as alas, né, de internamento. A gente tinha 2 dias na semana que a gente tinha que ir para as alas de enfermaria. E eu sempre me dedicava à enfermaria da indigência. Quando a irmã dizia que era o hospital, era administrado por freiras, né? É a unidade de São Francisco, das Chagas. E aí, quando a irmã dizia, eu vou te colocar, que ela falava bem fininho, eu vou lhe colocar você lá na CB. A CB era internamento clínico, né? E a outra, a Coração de Jesus, era a internação cirúrgica. Aí eu disse, se a senhora me botar lá, eu não venho, eu boto um atestado. Eu quero ir lá para São Francisco, boto lá na São Francisco que eu venho. Por que tu só quer trabalhar nessa... Porque ele é tão bom, irmã Conceição. Ali a gente conversa com os pacientes, a gente vê o sofrimento dos pacientes. Eles acreditam na gente, eles têm uma confiança na gente, como se a gente fosse salvar a vida deles. Então, assim, para a gente isso é gratificante. Aí ela dizia, eu vou lhe aposentar você lá na São Francisco. Eu acho bom. Passa um cartão lá para mim, que eu vou morar lá. Porque eu gostava mesmo, eu gosto da minha profissão. Sabe? Eu amava trabalhar. Eu nunca tive, assim, nenhum obstáculo me tirava do meu trabalho, do meu amor pelo meu trabalho como profissional de saúde. Sempre amei. Que fiz tudo por amor e faria tudo de novo se fosse para fazer, mas a idade não dá mais. Eu trabalhei de 79 a 2013. Eu sou aposentada, eu sou técnica de enfermagem, mas eu sou aposentada como professora. Eu me vejo dentro da saúde assim como uma luz, eu acho que é a minha vida. Então, eu sou aposentada como professora. Quando eu fui para mim me aposentar, eu tinha que optar. Se eu tivesse que me aposentar pela saúde, eu ainda ia ter que transformar o meu contrato e ainda ia ter que trabalhar mais 5 anos. Né? E aí, como professora, eu já tinha passado, já estava passado do tempo. Já. Professora, meu filho, professora, polivalente, graças a Deus, com muito orgulho. Hoje eu vejo aqueles que passaram, né, por mim, que eu cuidei do aprendizado deles. Hoje eu vejo médico, eu vejo coronel do exército, eu vejo, sabe? Isso para mim é um legado na minha vida. Advogado, professores também. E assim, quando a gente se encontra, a gente troca muita ideia. A gente troca as ideias. Eita, ainda me chamam de tia. Eu digo, pois é, tia velha, né? Tia, mas a gente nunca esquece. Tudo que a senhora nos ensinou e nos recomendava, né, para que a gente não deixasse nunca a família, pensar na nossa família, porque era a base de tudo, e a gente não desvanecesse dos nossos estudos. Por pior que fossem os momentos, eu sempre dizia para meus alunos, fácil não é, mas vocês nunca desistam. Se hoje você não tem um caderno ou um lápis para vir para a escola, amanhã você vai ter. Pensa assim. Ou chegue na escola e peça. Pode dizer para mim, para a diretora, pode dizer que não tem, que a gente dá um jeito e compra seu caderno, seu lápis. Mas você não vai deixar de estudar. E mesmo se eu não estiver com vocês, na sala de aula mais, eu não vou deixar do que eu puder fazer, eu ajudar vocês, não, eu vou ajudar. Vão na minha casa, todo mundo sabe onde é a minha casa, e vai na minha casa, que se eu não tiver, a gente vai pedir a quem tem. Mas a gente vai junto. A minha história é uma história que vem de muito sofrimento, de muita luta, né? E assim, eu sempre busquei, mesmo sem saber o que poderia vir futuramente, né? Porque na minha época de criança, de jovem, minha adolescência foi muito sofrida, porque meu pai, eu sou filho de pais pobres,
agricultores, morando numa cidade muito pequena lá no interior. E o meu pai faleceu e eu fiquei ainda muito criança, né? De uma família de 11 irmãos, eu sou a mais nova. Mas aos 11 anos de idade eu já assumi uma responsabilidade de chefe de família, porque após a morte do meu pai, minha mãe ficou com um problema de saúde, minhas irmãs já eram tudo casadas, cada uma na sua vida, mas todo mundo agricultor, trabalhando na roça, né? Então, assim, e a gente veio morar numa cidade grande. E aí começou o meu sofrimento, né? Eu não conhecia nada, não sabia nada, não sabia o que podia acontecer comigo, com minha mãe, com meu irmão, né? Meu irmão mais velho do que eu, mas era aquela pessoa que dependia tudo de mim. Era como se eu fosse a mais velha e ele o mais novo. Então, eu comecei a trabalhar. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Que trabalho? Lavando roupa de ganho para ter o dinheiro para sustentar minha família. Porque a minha mãe ficou muito doente e a gente foi em um período muito difícil. E daí eu comecei a estudar na escola de Freira, né? Colégio Madriana Couto, no Crato. E daí eu comecei a perceber a importância, né, da vida, de eu ver aquele sofrimento, porque tinha um projeto, tá, que a gente chama o Patronato Padre Ibiapina, a fundação, e eles tinham um trabalho com as famílias em vulnerabilidade, né, que lá no antro de mulheres de vida livre. Né, e aquilo, eu vi aquele movimento, né, das mulheres que trabalhavam na fundação, preparando aquela cesta básica para levar, fazendo aqueles kitzinhos para levar para aquelas que estavam gestantes, né? E eu, muito curiosa, eu queria estar no meio com elas, né? E muitas vezes a madre dizia assim para mim: você não pode, você é criança, você não pode participar desse movimento, porque você é criança. Isso na década de 60, né? Lá 64, 65. E aí eu dizia para ela: mas por que eu não posso participar? Porque depois você vai entender, agora não, você vai entender. Mas aquilo foi despertando em mim a curiosidade de saber o que era, por quê, né? E dentro da minha própria sala de aula, eu já conversava com meus colegas. A gente já conversava e eu já articulava algumas coisas que eu não sabia o que era, mas que eu achava que a gente tinha que fazer. Então, eu me dizia assim: tu vai ser nossa líder. Eu sabia lá o que era líder, né? Mas tinha aquelas que eram mais socializadas do que eu, né? E aí eu, besta no interior, né, como dizia os mais velhos, vindo lá de uma cidadezinha de 3 mil e poucos habitantes, né? Então, assim, eu comecei minha história de vida por aí, né? Estudando, trabalhando para sustentar minha família, e daí eu comecei minha militância para que a gente pudesse trabalhar, né, ajudando aqueles que precisavam. Tinha um padre lá, o padre que era o padre Federico, ele era alemão, e ele tinha uma organização, aonde ele ia para a Alemanha e trazia as coisas, né, de doações. A gente chamava o leite do padre e o arroz buga do padre, que era um arroz diferente, um arroz, sei lá como que era. E o leite é porque eram uns fardão de leite grande, né? E aquilo ele ia para os bairros distribuir com aquelas famílias carentes. Tinha aquela casa onde ele se organizava com o dono da casa e organizava aquelas famílias naquele bairro. E eu, muito curiosa, queria estar lá distribuindo leite. Eu tinha que ir, mas às vezes ele dizia assim:
menina, sai, tu tá atrapalhando. Eu disse, padaria, deixa de ser abusado, deixa eu distribuir também. Porque eu ia botar, eu não tinha muito jeito, né? E derramava o leite, era aquela confusão. Mas aí depois ele foi sabe, me preparando para me ajudar direitinho e ensinando. Então, gente, isso para mim foi, assim, coisas que marcou e que marca até hoje a minha vida. E foi aonde eu adquiri toda a minha experiência para hoje estar aqui. Foi nessa trajetória de vida, né? E como dizer, não tenho palavras para dizer como foi e por quê, mas ao mesmo tempo eu me olho e digo, o sofrimento me fez acreditar num mundo melhor. E que eu podia ajudar, eu podia ajudar da minha maneira. Podia não ajudar da maneira que todos estavam precisando, mas do meu jeito, com a minha história, que eu pudesse ajudar, então eu podia transformar a vida daqueles que estavam em vulnerabilidade e que a gente nem sabia, nem se usava essa palavra, ninguém sabia nem o que era, né? E só dizia que as pessoas estavam em sofrimento e não sei o quê, e a gente acreditava que era aquilo. Né? Mas aí, ao longo do tempo, eu fui cada vez mais me apaixonando pelos movimentos, né, pelos movimentos sociais. E aí, lá na década de 88, né, quando nós tomamos a liberdade, fomos alforriados, né, como diz o ditado, da opressão, né? E aí eu disse, aí agora é a minha vez, agora eu vou que vou. Mas participei de quase todos os movimentos, né, sociais aqui, na época lá, da década de 88 para 96, 98. Então eu sempre vinha a Brasília em comitiva. A gente vinha sempre em comitiva, né? Para defender a moradia, para defender a terra para todos, para trabalhar, para ter o seu sustento, né? E o SUS é nosso. A militância do SUS me fez, assim, eu digo que quando começamos o movimento em defesa do SUS, eu renasci. Eu renasci por quê? Porque até ali a gente não sabia, não tinha, assim, quem nos dissesse o que era o SUS. Mas foi através dos movimentos sociais, foi nós dos movimentos sociais, foi a sociedade civil, né, mesmo desorganizada, outros organizados, que buscamos realmente a defesa do SUS, porque o SUS é o melhor plano de saúde que nós temos no Brasil. E isso me fez ingressar na vida, né, da carreira de saúde. Eu sou técnica de saúde, trabalhei num hospital onde era o hospital que se chamava o Hospital dos Pobres, porque realmente era uma tristeza. Era uma tristeza. Naquela época do INAMPS, né? Não era INSS, não era INPS, era INAMPS. E aí tinha a ala de quem tinha, né, aquela carteirinha do INAMPS, e a ala daqueles que não tinham nada, né? Era considerado indigente, a gente chamava. É tanto que a enfermaria a gente chamava na indigência São Francisco. Né? E ali eu vendo aquele sofrimento daquelas pessoas, e eu comecei a me perguntar, meu Deus, o que fazer? Como a gente fazer para mudar, para ajudar? Mudar não, porque a gente não muda, né? Cada um muda em si. Né? E você leva aquilo que você pretende fazer para uma socialização com outras pessoas que você sabe ou vê que pode te ajudar. Né? E foi assim que eu passei 35 anos, na minha vida, trabalhando, e estou aqui hoje, né, defendendo o SUS,
que é um direito nosso, né? Defendendo meu estado, meu país, porque quando a gente vem para uma conferência dessa, lá nas nossas bases, porque a gente vem de uma conferência lá no seu município, onde a gente organiza, faz a conferência livre, faz uma discussão livre, vai para uma conferência municipal, vai para uma regional, vai para uma estadual, chega até aqui. E eu, graças a Deus, sempre tenho tido a graça, o privilégio de ter participado, das pessoas acreditarem e me colocarem como representante deles para vir para a nacional, né? E eu fico muito feliz. Mas, ainda, olhando, nós precisamos mudar muito ainda. E eu acredito, eu não vou ver, mas minhas gerações que vêm vão ver ainda um mundo melhor, um SUS respeitado, uma humanidade unida pela vida, porque a vida é o bem maior, né? E eu acho que a gente tem que pensar por esse lado. Eu posso não fazer tudo, mas quem vier vai ver que precisa ser feito. Porque tudo que eu fiz nessa minha trajetória de vida, eu nunca fiz pensando em mim. Porque eu quero aparecer, porque eu quero fazer. Não. Fiz pensando que do jeito que eu estava, do jeito que eu precisava e que eu preciso, todos os outros precisam. Agora, a minha voz no controle social, dentro das políticas públicas, os espaços de discussões, é a voz daquele que não tem voz. Quando eu estou lá, eu não estou por mim apenas, mas por todos aqueles que estão no anonimato, estão sendo violentados seus direitos, porque alguém tem medo de falar e defender. E aí eu faço isso sempre olhando para o outro e não para mim. Que a gente tem que pensar dessa forma para nós poder mudarmos esse mundo, porque o mundo somos nós, né? Isso aqui é um planeta. Nós estamos aqui por uma passagem. Quando nós formos lá para cima, para o andar de cima, aí é que a gente vai viver, né, junto do Pai. Aqui nós temos que fazer por o que a gente puder fazer por aqueles que precisam. E não perder a essência, a vida. Não perder a essência, a família, que é a base de tudo. Não perder a essência de olhar para o teu próximo como tu gostaria que ele te olhasse. Então, assim, minha história é mais ou menos por aí. A gente instituiu, melhor dizendo, uma associação, e dentro dessa associação, os membros, a gente tudo que ia fazer, combinava para que as coisas pudessem acontecer, né? Entre nós nos cotizava, buscava parceria com aquelas pessoas que a gente conhecia, que sabia do nosso trabalho, via o nosso trabalho. E aí a gente buscava sempre estar realizando, né, aquilo que a gente planejava, né, as ações que a gente planejava. Daí eu ingressei nos conselhos, nos espaços, né, de controle social, para realmente defender, discutir, mostrar o que estava errado e o que estava certo, né? Porque, como eu digo, nem tudo é errado. Tem o que é certo também. Mas 99% é errado. Mas esse 1% que tem, que é certo, se você puder ajudar para melhorar e construir, esse 99% vai baixando, né? Mas aí precisa que a gente tenha realmente pessoas que somem com você, porque ninguém constrói nada sozinho, né? A gente só constrói se tiver alguém com a gente. E aí, a luta sindical me ajudou muito. Sindicato da Agricultura, ainda hoje estou assim, o Sindicato da Agricultura Familiar, né? Dos trabalhadores e trabalhadoras da agricultura familiar, Sindicato Sindicato Rural, que foi o primeiro sindicato do Brasil,
os sindicatos rurais, né, dos trabalhadores rurais, onde eu tinha uma amizade muito grande com o pessoal, e eles tinham aquela confiança, né, de Francisca, vamos fazer isso. E às vezes eu até dizia, gente, ninguém é eterno, vocês têm que andar com as pernas de vocês. Porque eu sempre fui essa pessoa que eu não gosto de estar parada, de centralizar o meu trabalho. Não, eu tenho isso aqui, olha, a associação é essa, a instituição é essa, mas tem essas outras tudo aqui que a gente precisa acompanhar. Vocês cuidem daqui que eu vou cuidar desses outros aqui. E vamos somar. Porque quando a gente soma, a gente cresce. Quando você divide, as coisas se acabam, né? Então, o meu objetivo sempre foi somar. Somar para que as coisas fluíssem. Graças a Deus, hoje eu vejo muitos frutos dessa história nossa, coletiva, né, que a gente teve, principalmente nessa questão da moradia, porque quando ninguém sonhava da construção das casas próprias, nós já discutíamos a questão, já tinha a associação que a gente chamava Morar Bem. E lá, o objetivo era esse, teto para quem não tem. Então, a gente começou a nossa luta e daí a gente foi vendo a necessidade. E, graças a Deus, hoje está aí um projeto lindo que nasceu dos movimentos. O projeto do Morar Bem, né? Que é sua casa própria. Né? Os governos foram copiando a nossa militância, que não era só nós do Ceará. Era um projeto que foi se ramificando. Foi ramificando e a gente, enquanto movimento, a gente foi unindo força em vários estados. Vindo aqui para Brasília para discutir a questão da moradia, casa própria, teto para quem não tem. Graças a Deus a gente viu que teve alguém que ouviu. O Lula foi a porta de entrada, que abriu e que, graças a Deus, está aí fluindo, né? As casas, né? Das casas, a construção das casas, né? Eu acho isso... Eu, por exemplo, eu moro numa casa que foi construída também assim, porque era o Habita Brasil. E a minha casa foi de um projeto que o prefeito da época, na minha cidade, que foi deputado federal por muitos anos, e ele sempre, o sonho dele era construir casa na cidade, né, para as pessoas. Inclusive, todos os conjuntos habitacionais que a gente tem no município de Juazeiro do Norte, para as pessoas de baixa renda, foi idealizado por ele, construído alguns por ele. Porque a minha casa foi um projeto que ele fez para nós, enquanto servidores públicos. E aí ele pensou, porque tinha muitos que moravam em casa alugada, salário pequeno, muito pouco, pai de família, com uma família grande, enfim, uma vulnerabilidade, né? Podemos dizer assim. E aí foi feito esse projeto e ele construiu essas casas para nós, onde a gente pagava na época 31, não era real, cruzeiros, nem lembro quanto que era, né? Que era descontado no contra-cheque da gente. E, graças a Deus, hoje eu moro numa mansão, que eu morava em casa alugada, era bonita, mas era dos outros, não era minha, né? E quando eu vim morar no Cariri, eu morava numa casa de taipa, uma taperazinha coberta de palha. E hoje eu moro numa casa linda, maravilhosa, coberta de telha, né? Então, um palácio que eu tenho hoje. E que, como eu disse, se eu não estava fazendo o que eu faço, eu não faço por mim. Eu faço por todos aqueles que não têm voz. E ali eu já começava a pensar, ora, se eu que posso fazer, se eu não fizer, eu vou ficar do mesmo jeito do meu irmão lá. Eu vou sofrer as consequências que ele está sofrendo. Isso não só na questão da saúde, mas em toda a esfera de controle social. Né? Eu sempre pensava assim. Muitas vezes eu era criticada. Não sou. Né? Que a coisa já era passado. Não, hoje eu sou.
Fui muito criticada, sou muito criticada, sabe? Aquela coisa da discriminação, do preconceito racial, a negra dessa, querer estar em todos os lugares, né? Essa negra não sabe de nada, essa negra, isso é uma besta, isso é bobagem dela. Mas eu nunca baixei minha cabeça. Tu quer ir comigo? Mulher, eu não vou não, que eu tenho medo, então fica aí que eu vou. Mulher, tu vai, eu vou. Vou porque eu preciso de ir, eu preciso de mostrar que a gente pode mudar a história que a gente vive. Nós podemos, como você disse, a gente pode fazer a nossa própria história, né? E a gente só faz a história se a gente construir. Se a gente não tiver medo, fizer as coisas por amor e com amor, a gente consegue. É muito difícil, mas a gente consegue. Com muito sofrimento, com muita luta, com muita dor. Mas nunca parei. Nunca parei. Quando dava uma pancada de um lado, eu virava para o outro e dizia, opa, que ainda está para aguentar, vamos em frente. Tá? E aí minha mãe, ela era uma pessoa que ela era muito, assim, de acatar os meus pensamentos, né, as minhas coisas, meus objetivos. E ela só dizia assim, ô minha filha, mulher, eu tenho tanto medo de você morrer. Desculpa, gente. E eu sempre dizia para ela, mamãe, se eu nasci para morrer no movimento, na militância, eu vou morrer. Se não, eu vou viver. Deus é quem sabe, está preparado para mim, né? Porque a gente viu companheiros da gente morrer, desaparecer, e até hoje não se sabe se para onde foi. E aquilo para ela achava que podia acontecer comigo, né? E poderia, né? Ninguém sabe. E que pode, porque infelizmente a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas que não querem o bem do próximo, né? Mas eu confio em Deus, vou em frente, e diz que guerreiro que é guerreiro não foge da luta, né? E aí eu não sou guerreira, eu peço a Deus a coragem para continuar o meu trabalho, né? E assim a gente vive. Hoje eu faço parte de uma instituição, não, de duas, estou dizendo, que é uma, digamos assim, é um gargalo, porque você sabe que a questão do HIV, AIDS, no nosso Brasil ainda é um preconceito muito grande, é um estigma. E eu estou na associação com o Ronildo, que é o fundador da Associação Caririense de Luta contra a AIDS. E desde que ele me convidou para a gente fazer esse trabalho com as pessoas vivendo com HIV, soro positivo, que eu estou com ele há 15 anos. Quantas pessoas, quantos irmãos não morreram, não pelo vírus, mas pelo preconceito, pela discriminação, que sofreram de uma sociedade tão machista, tão racista, tão preconceituosa, né? Hoje temos, não vamos dizer que nós não temos o que a gente tem, mas graças a Deus a gente tem dado uma resposta à sociedade de que é possível se viver, né? Com o paciente com HIV, com o soro positivo, ele é tão digno de viver o quanto aquele que não é, né? E essa é a nossa militância, essa é a nossa luta pela vida daqueles que estão acometidos, que vivem com o HIV, aqueles que são soro positivo, aqueles que têm família que acolhe, aqueles que têm família que não acolhe. A nossa luta é essa. E isso eu não abro mão. Eu não abro mão de lutar junto com eles.
pelos direitos deles. Porque eu acho que não dá mais, em pleno século XXI, a gente ainda viver em um país com tanta desigualdade social, com tanta falta de humanidade, com tanto desrespeito à vida. Então, essa a minha participação maior nesses últimos 15 anos nas políticas públicas de saúde é com esse objetivo, de defender aqueles que não têm voz. Pessoal do HIV, que vive com HIV, pessoal que tem outras patologias também, que muitas vezes vive, se esconde por conta do medo, ele não tem coragem de se revelar, de enfrentar a sociedade. Chega a gente, conversa, desabafa, e aí a gente, não, você precisa viver. Porque eu digo sempre que a AIDS não mata. Porque tem tratamento, não tem cura, tem tratamento. O que mata é o preconceito. Porque a gente sabe, a gente vê o quanto eles sofrem. Preconceito por ser pessoas de soro positivo. Isso a gente não pode deixar. Precisa que eles vivam. O SUS é como eu disse, era quem tinha o INAMPS, quem pagava aquela carteira assinada, né, que pagava. Então, ele era paciente do SUS. Eu não pagava, eu não era paciente do SUS, eu era indigente. Hoje não. Da oitava para cá, todos nós somos usuários do SUS. Né? E daí a conquista foi se ampliando, foi mudando, a sociedade começou a participar, né? E aí até lá a sociedade não participava. Eram as conferências fechadas para eles, para quem era, como diz o ditado, da elite, quem estava no poder. A sociedade civil não participava, não tinha direito de participar. Mas depois da Carta Magna, todos nós, de igual para igual, vamos discutir de igual para igual. Aí as conferências foram mudando a história da saúde. A pobreza, mesmo em si, passou a ter realmente o seu plano de saúde, que era o SUS. Do jeito que eu atendia aquele paciente que tinha a sua carteira assinada, que tinha o INAMPS, eu atendia aquele que não tinha nada, que só tinha as graças de Deus. Doutor, chegou uma pessoa aqui assim, eu vou já atender. Não, doutor, não já não, o senhor vai agora. Não, deixa para amanhã. Que amanhã, doutor, conversa essa. Se ele morrer, o senhor vai atender agora, porque o senhor vai receber. Do jeito que o senhor vai receber a consulta daquele que está lá no apartamento tal, o senhor vai receber a consultinha dele da mesma forma. Então o senhor vai atender. Às vezes os médicos diziam assim, essa negra, mas com todo respeito, né? Porque eles me chamavam preto, e era duas pessoas moreninhas que trabalhavam no centro cirúrgico. Era eu e a minha colega, que por sinal faleceu antes de ontem. Aí chamava preta e pretinha. Pretinha era ela, né? A que faleceu. E eu era preta. Aí essa preta não deixa ninguém quieto. Aí eu dizia, não, porque é uma vida que está ali fora esperando pelo senhor. É uma pessoa que precisa viver. Se fosse o senhor, sua mãe, seu pai, sua irmã, seu parente, o senhor queria que ficasse lá esperando até amanhã, quando o senhor levantasse? Não, doutor, não pode ser assim. A gente tem que pensar no outro. A vida dele é tão importante quanto daquele que tem dinheiro. Talvez a vida dele seja muito mais importante do que a daquele que tem dinheiro. Porque o que tem dinheiro para pagar, para fazer, já vive no pedestral. E ele só vai para o pedestral se a gente ajudar. Se nós não ajudar, ele não vai subir o pedestral. O recurso do SUS está sendo mal aplicado, mal gerenciado, e que precisa ser fiscalizado. E quando não atende, vamos judicializar. Quer não, doutor? O
O senhor não vai resolver a situação do paciente? Não. Pois vamos judicializar, não tem problema. O senhor é quem sabe. Mas o que esse paciente é seu? Meu irmão. Pô, meu irmão, sim. Do jeito que ele é meu irmão, ele é seu também. É uma vida. E aí, você está aí porque eles lhe confiaram o direito e a responsabilidade de gerenciar o recurso do SUS e de todo o controle social do município. Minha vida é essa, meu filho. Chego daqui de sábado, de manhã, eu chego na minha casa, quando for terça-feira de noite, já estou voltando para o estado para uma reunião no Conselho Estadual de Saúde. E assim, que ali acolá, não tem mais filho pequeno. O meu bebê está com 32 anos. Então, é só nós dois e vamos que vamos. Da discriminação, do preconceito, né, que a gente sofre por ser pobre, que eu sofri. Eu não vou dizer nós, digo eu. E tudo isso que eu hoje digo, teve um sofrimento. Para mim chegar até aqui, teve um sofrimento na minha vida. Né? Preta, pobre, filha de pais agricultor, mãe solteira. Então, isso já era um desastre para a sociedade, né? Porque na minha época, negro era para morrer. Negro não era para viver. Que ainda hoje existe isso. É mascarado. Mas que existe o racismo, existe. Que existe a discriminação social, existe. As pessoas se fingem. Com o sorriso no rosto e a faca cravada na costela da mulher negra, do homem negro. Você vê que hoje nós vivemos num país que o negro, quantas pessoas pretas é assassinado? Enquanto assassino 4 negros, vem um branco. Então a gente não pode dizer que nós, enquanto negro, povo negro, temos ainda a liberdade, né, os nossos direitos garantidos como cidadão, de viver com dignidade, de participar daquilo que a gente quer, de estar onde a gente quer, mas a gente vai. Vamos. Quer não, mas eu estou aqui. Pode achar bom, pode achar ruim, mas o negro é gente. Hoje o negro é gente. O negro é visto como gente. E isso é o que faz cada vez mais eu acreditar que os que vieram, as futuras gerações, vão ter uma visão diferente, vão ter um mundo diferente. Mas se eles construírem também. Eles têm que caminhar, trilharem, pensando em uma construção futura. Eu fiz plano futuro para mim, eu ver meus netos, meus sobrinhos, né, terem uma vida digna, com uma profissão definida, porque na minha época não tinha as facilidades que tem hoje, né, para os jovens estudarem, para terem uma carreira na vida, para se profissionalizar, né? E hoje a gente tem, porque hoje o governo paga para você estudar, né? Porque é bolsa não sei de quê, é merenda, na minha época nós não tínhamos merenda. Nossa merenda era uma banana ou farinha com rapadura, para a gente levar para a escola, para merendar. E era tão gostoso. Eu não sei se vocês conhecem, mas a gente lá do interior fazia uns beiju de caco, como chamavam, farinha de milho. A mãe da gente molhava aquela farinha, botava sal ou um pouquinho de rapadura, que não tinha açúcar não, era rapadura. Ela pisava aquela rapadura, aí botava ali, fazia aquele bolinho, aquele beiju, e eu levava para a escola, para merendar. Vixe, tão gostoso. Era isso. E hoje não, hoje é a merenda de qualidade, e o povo ainda não quer estudar. Então, eu penso e digo muito aos meus
Meus netos, meus sobrinhos, eu digo sempre para eles, gente, o futuro é de vocês. Não percam as oportunidades. Vocês têm tudo para vencerem na vida. Porque se na minha época eu tivesse as facilidades que tenho hoje, mesmo com todo o sofrimento, eu acho que eu teria feito alguma coisa pela vida. Mas é assim mesmo. Mas estou feliz. Estou feliz por tudo que eu fiz, eu estou feliz, sou feliz com isso. Né? Graças a Deus.